Olá, ouvinte do podcast Papo de Vendedor VET. Hoje nós estamos aqui para o nosso episódio que eu estou muito feliz em fazer. Eu lembro que quando eu era da faculdade, né, logo quando eu me formei, eu tinha até o sonho de trabalhar na empresa de quem eu trouxe aqui. Trouxe hoje André Simonetti. Muito obrigado, irmão, por ter vindo, aceitado Obrigado o você, cara. convite. Pô, eu que agradeço pelo convite aí. Esse cara que é veterinário, diretor comercial do CRV Imagens. A gente vai hoje aprofundar nas estratégias de uma grande empresa, referência no Rio e no Brasil, na medicina veterinária, falar um pouco de inovação, de gestão de pessoas, falar de estratégia de principalmente até atendimento ao cliente. Então já se inscreve aí no canal, ativa as notificações, compartilha com os veterinários. Deixem também suas perguntas, suas dúvidas aqui nos comentários, no podcast, que a gente vai ter uma honra aí de responder a todos vocês, médicos veterinários, pelo nosso Brasil. Mas vamos começar a aquecer aqui o nosso bate-papo, André. Vamos lá. Mais uma vez, obrigado pelo carinho, por estar aqui, por compartilhar o teu conhecimento. Eu sei que é vasto, a gente vai aprender muito aqui contigo hoje. Eu queria que a gente iniciasse aí, que você contasse um pouco da tua trajetória na medicina veterinária. Como é que foi essa história aí com a gestão? Beleza. Vamos lá, cara. Bom, obrigado primeiro pelo convite, cara, de verdade, realmente. A gente estava falando um pouquinho ali fora, né, cara? Uhum. E a forma como aconteceu foi muito diferenciada e obrigado realmente pela oportunidade aqui de falar um pouquinho da história do CRV, que é muito entremeada com a minha história profissional, né? E o CRV, ele surgiu em 2008, né? Por uma demanda, né, de exames de imagem que não existiam ainda, né? Exames de imagem avançada, né? Isso é uma história que começa lá com Alexa Deodato, neurologista, com um dos pacientes dele, através de uma necessidade mesmo de fazer exames de imagem avançada, e ele fala para o tutor que não tinha essa possibilidade de fazer esse exame, e o tutor fala, cara, como assim não tem, né? Como é que pode, né? E aí os dois, esse tutor inclusive vem a ser um dos investidores do CRV, criam, né? O Alex já tinha um projeto, né? Já tinha um business plan ali montado para isso, para criar o CRV, e a história começa ali em 2008, né? Essa história, antes disso, em 2007, né? Quando a coisa começa a ser desenhada, eu ainda estava na faculdade, né? E nem fazia ideia de que ia fazer parte dessa história do CRV. E a minha história começa a ser criada ali no CRV e na vida profissional em 2008, né? Meu pai, lendo o jornal Globo Barra, né? E aí a gente já começa... Tá revelando a tua idade. Revelando a nossa idade. Fala pra cara, André, pô, tá aparecendo aqui um centro de diagnóstico por imagem, né? E meu pai conhecia o Rômulo de uma forma muito indireta, né? E ele falou, cara, vê lá. E aí eu peguei o telefone, liguei pro CRV, me informei. E eles estavam, naquela época, né, fazendo palestras para divulgação inicial, chamando os colegas veterinários, chamando, né, um público específico para ir lá assistir algumas palestras. E aí, numa dessas, eu me inscrevi, né? E aí vem muito da nossa atitude, né? Legal. Eu lembro que nesse dia, os meus amigos da faculdade tinham marcado de ir no downtown tomar um chopp, né? E aí eu falei, cara, eu vou pro chopp, mas antes eu vou nessa palestra. Eu quero ver o que é, como é que é, até porque eu queria conhecer mesmo. E aí, aqui, 16 anos depois, isso fez toda a diferença na minha história profissional, né? E eu cheguei lá e me apresentei pro Rômulo. O Rômulo, daquele jeito dele, carismático, carinhoso, sinestésico, me recebeu com um abraço e falou, cara, seja bem-vindo e tal. E depois guarda essa história que lá na frente eu vou te revelar um negócio. E aí eu comecei ali a namorar um pouco a ideia de ir para o CRV de alguma forma, né? Até então eu tinha feito estágio em cirurgia, estágio em inseminação artificial de equinos, né? Num Aras lá em Tanguá. E ali eu vislumbrei começar a trabalhar com diagnóstico por imagem. E em 2008 eu consolidei, fui, se eu não me engano, né? Posso até estar errado aqui, o primeiro estagiário do CRV, né, em 2008. Fazendo mesmo, né? Ajudando mesmo nos exames, como o estagiário de radiologia faz normalmente. E ali eu comecei a trabalhar diretamente com o Rômulo, né? De forma muito próxima, né?
comecei a me aproximar do Alex, até então eu não conhecia muito. E aí, mais uma vez, aquela questão de atitude, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Eu lembro que eles foram fazer uma palestra na Estácio, que era a nossa faculdade. E aí eu fui lá, fiz questão de ir também, fiz questão de no final ir lá cumprimentar o Rômulo, cumprimentar o Alex. Foi a primeira vez que eu estive com o Alex presencialmente. E aí você vai tentando cavar ali, né? A vida de estagiário é muito complicada, né? Mas eu fui super bem recebido, principalmente pelo Rômulo. Na época, a equipe ainda era mais enxuta do que é hoje, né? E nessa época, já com uma pegada extremamente visionária do Alex, ele pretendia colocar alguém na rua, né? Fazendo prospecção, né? Fazendo a parte comercial. E aí, nesse momento, ele enxergou em mim essa possibilidade, né? Pela forma como eu lidava ali, né? Com as situações rotineiras. E eu acho que eu consolidei minha entrada mesmo em maio de 2008, foi muito no início. O CRV inaugurou em abril. E eu acho que ali para julho, agosto, eu já estava na rua fazendo visita, né? Aí eu fiz uma preparação muito intensa lá internamente, com o Mauro Caldas na tomografia, com a Luciana Amado na ultrassonografia e com o Rômulo no raio-x, né? Na época, o Paulo Bonfim também fazia parte da equipe, me ajudou bastante na área de ultrassonografia também, para eu poder passar para os veterinários solicitantes as informações inerentes à nossa necessidade. O que a gente precisava? A gente precisava fazer com que os veterinários entendessem a necessidade da realização de uma tomografia, né? Você sabe que a gente não teve nada sobre tomografia, nem tão pouco sobre ressonância na faculdade. Hoje, o pessoal que está se formando hoje também tem pouquíssima informação, pouquíssimo contato com isso, e aí a minha história começa daí. Então, em 2008, o CRV é fundado, foi acompanhado de uma inovação em tecnologia muito grande. Foi o primeiro raio-x digital para pequenos animais do Rio de Janeiro. A primeira tomografia para pequenos animais do Rio de Janeiro. Do Brasil também? E se a gente for falar exatamente nisso que eu ia entrar, se a gente for falar em equipamento helicoidal, em comparação com o axial, foi o primeiro do Brasil, junto com o Hospital Santa Inês, lá de São Paulo, né? A gente começou ali no mesmo mês do Santa Inês, né? E a comparação técnica, eu não vou me aprofundar nisso, mas o equipamento axial para o equipamento helicoidal é um salto gigantesco de qualidade no exame, né? Independentemente dele ser single slice ou multi slice, né? Do axial para o helicoidal faz uma diferença absurda, né? Então, a gente começa ali com a tomografia, em 2008, tomografia, raio-x digital, ultrassonografia ali para iniciar o serviço, né? E eu comecei a fazer essas visitas muito para trazer o público veterinário, os colegas veterinários, para esse conhecimento de falar, cara, quando que eu peço uma tomografia? Né? Até onde vai o exame de triagem, o exame de ultrassonografia, o exame de raio-x, e para que serve uma tomografia? Isso era um trabalho muito difícil para uma pessoa que ainda nem era formada, né? A gente foi se formar no mês de 2009, né? A gente se formou junto, né? E, inclusive, se sair um marquito aqui no meio da conversa, fica à vontade. O pessoal vai entender. Aqui é despojado, a galera tá assistindo, tá ouvindo na academia, malhando ali, aproveitando tanto conhecimento que você tá trazendo e anotando, assim, perfeito. Porque, cara, eu já aprendi muita coisa e até, André, vou tocar num ponto, assim, da tua trajetória que é super importante para quem está começando a universidade, para quem está lá estagiando, para quem está no movimento profissional, inclusive de dúvida na vida, que é as suas habilidades. Isso aí. Não só habilidade, eu conheço você desde o primeiro período da faculdade, você sempre teve habilidade técnica de aprender, de estudar, de se desenvolver no que é a faculdade de medicina veterinária. Mas você tocou num ponto aqui que é a tua atitude, a tua escolha de tomar ali aquela direção para conseguir o que você quer, o teu objetivo. Então, assim, hoje a gente vê que essas habilidades que a gente fala lá de soft skills são tão importantes para o mundo veterinário, para o mundo acadêmico. Então,
Queria que a gente aprofundasse um pouco mais sobre isso, cara. E é óbvio que a galera tá ansiosa aí para as estratégias da CRV, que é referência em tudo, em inovação e atendimento ao cliente, mas eu queria aprofundar nessa questão da atitude. Isso você desenvolveu ou é algo que você acredita que nasceu com você? É treinável? Para quem quer começar? Melhorando a pergunta. Eu acredito que é treinável, mas tem que partir de alguma vontade de dentro para fora, né? É isso, né? Eu chegava pro estágio no CRV e isso impactou muito a equipe, né? E aí por isso que eu alcancei essa proximidade com o Alex, de começar a fazer as visitas externas. Eu esperava na recepção ser chamado para subir, né? Então você tem que ter um balanço muito forte daquela educação que você... Isso eu trouxe de casa, né? Para você ser aquela pessoa mais aberta, né? Chegar de forma mais expansiva, você tem que ler muito o espaço que você está visitando, né? E aí, ao longo desses 16 anos de rua, de sola de sapato, a gente vai vendo, né, que esse soft skill, né, ele pode ser, sim, desenvolvido, né? Ele pode ser, de alguma forma, trabalhado, lapidado, mas a gente tem que ter minimamente uma chama, né? Uma chama, exatamente. Essa chama que você tem, um perfil que você tem, hoje, como o André faz no dia a dia? Eu sei que tu tem muita coisa para fazer, a tua agenda é apertada, foi difícil a gente alinhar um horário aqui para trazer você aqui para a galera te escutar. Como você faz no dia a dia? Como você controla? Sei que você é um cara família também, como você disse, mas diz aí, qual é o pulo do gato para você se manter sempre com essa saúde mental boa, assim? Então, eu tento me organizar muito antes de fazer as atividades, né? Uma coisa que me deixa muito ansioso é não estar organizado, estar com muita ideia na cabeça e não botar no papel, né? No papel ou num bloco de notas no celular, que seja. Quando você começa a elencar as suas atividades da semana, do mês, do ano, né? Isso começa a dar uma luz que te ajuda muito, né? Então, eu não consigo começar uma semana sem estar com isso elencado, né? E isso ajuda muito, porque se eu tiver uma visita marcada, né? Ontem, por exemplo, eu estava conversando com uma veterinária, uma colega lá em Ipanema, e rola um estudo antes de você fazer isso. Rola um planejamento, né? O que eu vou lá? Qual é o motivo? Qual é o meu objetivo? Qual é o propósito? Né? E tem muito a ver com o propósito, né? E isso é organização. Organização, para mim, é o pulo do gato. É a chave. É a chave. Tá. E continuando, né, na linha ali na linha do tempo do CRV, só para a gente falar um pouquinho do CRV, como que a gente evoluiu, né? Em 2012, a gente abre uma segunda unidade, né? 2012. 12, tá. Né? De 2008 para 2012. 2012 a gente abre Copacabana, né? 2014 a gente vai para dentro da Pets, né? Ainda o hospital ali do final da linha amarela, né? Que hoje não existe mais, com o diagnóstico por imagem lá feito por nós. E a gente vai para Icaraí, Niterói, né? Em 2015 a gente pega um braço de teleradiologia, começa um trabalho de teleradiologia, laudando para alguns clientes Brasil. Hoje a gente tem clientes Brasil e fora do Brasil, né? A gente tem Estados Unidos hoje consolidado e um projeto China em andamento. Em 2018, né, a gente consolida o projeto ali da ressonância na unidade do Downtown, né, que começa ali em 2019. Sendo a ressonância, né, a primeira ressonância de alto campo da América Latina. Né? E aí um comparativo de alto campo, baixo campo, né, muito associado à parte qualitativa. Tá? Mais uma vez, não vou me aprofundar nisso, que é uma coisa muito técnica, mas basicamente esse é o grande diferencial, o que faz uma diferença absurda na hora de você indicar um exame, né, para um local que seja uma ressonância de alto campo. E muito do perfil do CRV que a gente segue ali na linha, na risca, isso é uma doutrina muito forte do Alex, é que a gente tenha pessoas de qualidade à frente de todos os setores, cara. Então isso é muito forte no CRV. Muito. Desculpa, eu te cortei, mas só para pegar um gancho muito importante, a gente estava falando ali fora do Dr. Rômulo, a gente vai falar de experiência do cliente aqui, mas, cara, o Rômulo deve estar ouvindo a gente aqui agora, ele é a prática da experiência do cliente na veia.
É impressionante o que ele faz ao atender o médico veterinário ali no raio-x, na radiologia, o nível de preocupação dele, que você fala assim, cara, se ele tá tendo essa atenção comigo, o quanto esse cara consegue fazer com todo mundo, é muita gente que vocês atendem, são muitos veterinários. A inovação existe, e eu acredito muito na inovação, é muito bonito ver o que vocês fizeram, o que o Alex fez pela medicina veterinária em inovação, mas eu vejo inovação na forma como vocês atendem o cliente, o que é muito bacana. Qual é André, assim, você falou aí de cultura, de propósito, como é o dia a dia do CRV para conseguir fazer tudo isso? Para conseguir atender o Marcos da mesma maneira que atende lá nos Estados Unidos? Então, não é fácil, né? A gente tem instituído alguns POPs, né, lá, procedimento operacional padrão, que a gente, a todo momento, revisita com a equipe, né? Então, para você ter uma ideia, a gente tem... Você fala a todo momento, mas você pode falar assim mais ou menos, é uma vez no mês, é a cada 15 dias, como é que é isso? A gente revisita de acordo com demanda, sob demanda. Né? Então, aconteceu uma coisa de, cara, vamos revisitar. O que está escrito no POP? Né? O que está escrito exatamente no POP? A gente pode rever. O POP é algo extremamente volátil. Legal. Né? A gente tem uma reunião por semana com staff, então auxiliares de sala de exame e recepção. A gente tem uma reunião por semana, toda terça-feira de manhã, com os coordenadores de setores, que é o Mauro Caldas, na tomografia e ressonância, Thaís, ressonância e tomografia, Rômulo, e o Rômulo na radiologia, e os anestesistas, né, anestesistas Osmar e Raquel na anestesia, e a parte administrativa. Eu, Alex, e o corpo administrativo, que faz experiência do cliente, logística e financeiro, e eu na parte comercial. E logo na sequência a gente tem uma reunião de líder de recepção, com a Josiane hoje, que ocupa esse cargo. Então, ela fica responsável em fazer essa ponte com a gente administrativamente, com o que aconteceu durante a semana, quais são as demandas. E a gente tem uma reunião só administrativa, com esse corpo que eu te falei agora, mais o Alex. Então, isso é muito recorrente. E uma vez no mês, na primeira quarta-feira do mês, a gente tem uma reunião com todos os médicos da equipe para alinhamentos rápidos, pode ser, às vezes, uma pegada mais motivacional e tudo mais. Então, isso faz muita parte daquilo que a gente consegue entregar, né? Mas entre a gente alinhar e a coisa acontecer, tem um caminho muito grande a ser percorrido, né? Então, a gente está sempre muito atento a que isso seja seguido, a gente está sempre muito atento a fazer acontecer, né? E se houver qualquer tipo de desalinhamento ali nesse processo, a gente tenta intervir da forma mais rápida possível. Você falou do Rômulo, né? Eu tenho uma gratidão aqui enorme ao Rômulo, que o Rômulo foi o responsável pela minha entrada no CRV, né? E até falando, o Rômulo, ele é muito... é uma pessoa extremamente carinhosa. Carinhosa e técnica, né? Como sábio. Exatamente. Falar dele, realmente a gente precisaria aqui de mais 20 podcasts. E ele, é só um detalhe curioso e engraçado, ele falou depois de meses, né, que eu tinha chegado naquele primeiro encontro com ele, ele falou, cara, eu não lembrava quem era teu pai, eu não te lembrava, só que mesmo assim, ele me recebeu depois, lógico, ele foi lembrar e tudo mais. Então, pra você ver, né, como que as coisas vão acontecendo. Mas no CRV, cara, a gente tenta, ao máximo, estar perto das decisões, estar perto das soluções. Né? Legal. O Alex é um cara que trabalha muito rápido, né? E uma coisa que eu aprendi com ele é você acessa o problema, porque você em algum momento você tem que acessar, tem que entender o que foi que aconteceu. Cara, vamos parar de ficar lamuriando e vamos resolver de alguma forma. Nesse meio tempo, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, até comentei com você ali fora, que é resolução de conflito. Né? O que eu faço para que a resolução de conflito seja a melhor possível? Eu tento envolver o maior número de pessoas possível, né? Internamente e externamente, que participaram de um possível problema. Do evento. Exatamente. Tá. Então, se teve um radiologista envolvido, eu vou envolver o radiologista, o anestesista, o auxiliar, a recepcionista,
vou lá fora buscar a opinião do médico solicitante. Você envolve, você escuta individualmente. Individualmente. Esse é o primeiro passo na gestão de pessoas. Mas entenda que tem uma pessoa lá fora esperando uma resposta. E talvez eu nunca faço um retorno inicial para essa pessoa sem falar com todas essas pessoas. Então não dá tempo de, daqui a 3 dias eu faço isso. Cara, bateu ali, problema, né? Eu vou falar com o radiologista, vou falar com todo mundo envolvido, vou tentar falar, né? Normalmente eu tento falar com o médico solicitante, né? Para aí sim falar com o tutor. Esse caminho tem que ser muito rápido, cara. Porque isso vai determinar uma reclamação no Google, uma reclamação no Reclame Aqui, que depois para você tentar fazer com que tire, e a gente já conseguiu algumas vezes, até mostrando como que foi, por que aconteceu e tudo mais, estando perto, né, da pessoa que está reclamando, depende muito dessa tua velocidade. Se você não for célere nesse momento, já era, esquece. E eu vejo isso muito acontecer. As pessoas fogem, né? Não é problema. A gente estava conversando ali fora sobre isso. Ou a empresa não tem ninguém para ver isso, para resolver isso, ou tem muita gente para resolver. E fica o telefone sem fio. Fica o telefone sem fio. Então a gente tem uma pessoa, que sou eu hoje, né? Que eu faço com que haja uma convergência de informação para mim, e eu sou a ponte para pegar as informações internamente, né? E com o médico solicitante, para depois falar com o tutor. Porque... E aí só para pegar o gancho, vocês têm uma área de experiência do cliente? Temos. Hoje bacana. Temos. A Marilis é a responsável por isso, tem uma bagagem no turismo, né, muito bacana. E a Marilis hoje ela trabalha internamente e externamente para que isso flua da melhor maneira possível, né? E quando é que eu entro? Quando não deu certo, né? Nesse momento, nessa área. Na contingência. Na contingência. Tá. Né? Então a gente faz de tudo, óbvio, para que a coisa flua da melhor maneira possível, para que não dê nenhum problema, mas é normal, né, que aconteça alguma coisa que saia do padrão, ainda que seja um número muito baixo. Tá? A gente tem um número muito baixo de reclamação, a gente tem KPIs maravilhosos, graças a Deus. Aliás, acho que é uma informação bacana. A gente hoje faz avaliação, né, pesquisa de satisfação com os tutores, de 100% das pessoas que pisam no CRV. Muito legal. Tem duas formas que a gente faz isso. A gente criou uns cartões, depois eu posso até te passar. Bacana. Com um QR Code, que a pessoa lê o QR Code ali e já consegue responder algumas perguntas muito rápidas, muito pragmáticas sobre como foi a experiência dela. Ou se a recepcionista não tiver oportunidade de, né, até por conta mesmo de uma condição de saúde do paciente, naquele momento, falar com o tutor, a gente manda esse link por WhatsApp. Né? E a outra frente, onde eu fico hoje responsável, é a pesquisa de satisfação com os colegas solicitantes. Né? E aí eu faço hoje, esse ano, do meio do ano passado para cá, eu estou fazendo exclusivamente com médicos veterinários novos. O que são novos para a gente? Aqueles que pediram pela primeira vez num geral, né? Desde sempre. Né? Então eu quero pegar muito essa galera que está chegando agora para entender como que foi a experiência deles como médico solicitante. Saiu rápido o laudo, fizemos o contato com você, um padrão que é muito praxe lá para o nosso trabalho de retorno para o médico solicitante, é uma prévia, né, ou um bate-papo rápido, seja por WhatsApp, seja por ligação, né, com quem pediu o exame. Então, você pediu lá o exame de raio-x, o Rômulo fez o exame do Todinho, né, hoje, 2 horas da tarde. Então, até o final do dia, o Rômulo vai te mandar uma mensagem. Fala, Marcos, olha só, eu vi isso, isso e isso, tarará, a gente já tem um parecer inicial sobre isso, mas, claro, eu ainda vou debruçar aqui sobre o laudo e em até um dia útil esse laudo está pronto já na plataforma. Né? Hoje... Desculpa de novo, André, mas imagina você tá falando, cara, e eu quero aprender, e vem algo aqui na minha cabeça que a gente acabou de falar aqui de problemas, mas quando a gente vê ali, e aí você já entrou muito no assunto que é o NPS, como ir além desse atendimento, que é o que vocês fazem, como encantar o cliente. Aí eu já entendi agora, primeiro por ser cliente também, já ter feito solicitações, e ser encantado
por isso eu citei até o Rômulo, com um diferencial do cuidado, né? Isso é o que, cara? É cultura? É processo? Ou é execução? Como você faz para transmitir essa cultura para todos que trabalham lá? Porque encantar o cliente, a gente fica assim na cabeça, cara, como fazer diferente? Como ter um diferencial? O diferencial do CRV, eu até fiz o dever de casa, estudei bastante lá no LinkedIn, no site, tem a pegada, um pilar de inovação, né? Mas, cara, vocês têm a inovação no exame e tem a inovação na forma de atender. Sim. Como é isso, assim, no dia a dia, para encantar o cliente veterinário e o tutor, na prática? Quando a gente fala de encantamento de cliente, a gente associa diretamente à Disney, né? E é muito mais fácil você encantar alguém colocando essa pessoa na Disney, né? É verdade. Do que colocando essa pessoa para fazer um exame de imagem que talvez não vá trazer a melhor notícia possível para o seu filho, né? Isso é muito difícil, mas a gente faz com que todo o processo, desde a marcação, do agendamento, até a liberação desse laudo, seja fluido, tranquilo, harmonioso, carinhoso, né? E muitas vezes direto ao assunto, né? A gente não pode também esquecer que a gente está trabalhando com um diagnóstico, né? Então não tem muito como você florear um diagnóstico que seja, poxa, é a verdade, ali é um fato, né? Mas a gente se preocupa a todo momento em fazer uma doutrina, né, muito forte com a equipe. A gente estava falando ali fora, né? Até te perguntei, né, por algum acaso, alguma vez, você já viajou, né, de avião na hora que manda botar o cinto sem cinto? Não. Né? Agora, de ônibus, né? Quem é que viaja de ônibus com o cinto? E existe uma lei para que você viaje de ônibus, né, com o cinto afivelado. Sim. Isso para mim é doutrina. Não chega ninguém na rodoviária ou durante a sua viagem de ônibus falar, pessoal, olha só, a gente precisa colocar o cinto, né? Isso funciona muito para a empresa, funciona muito para o CRV. Pessoal, a gente precisa avisar, né, que vai ter um jejum. A gente precisa explicar que a anestesia é por conta disso e disso e disso. Surgiu uma dúvida do cliente, não hesita em momento nenhum a falar, não se preocupa. Eu falo lá para as meninas da recepção, o nosso mantra é não se preocupa. Tá? Eu sei que você está preocupado, mas o nosso anestesista vai fazer contato com o senhor, com a senhora, previamente, se for conveniente para você. Né? E lógico, antes de todos os exames com anestesia, por exemplo, tá? Que é 100% dos casos de tomografia, 100% dos casos de ressonância e alguns casos, né, para raio-x e poucos para ultrassonografia, a gente tem uma conversa do anestesista antes, né, num local tranquilo, num ambiente que a gente puxa para dentro, não fala isso na recepção, né? E isso faz todo sentido, né? Porque quando a gente está levando nosso filho para fazer um exame, né, para ser atendido no médico, para qualquer coisa, a gente está ali no papel de tutor ou de pai, né? Sim. Então, isso faz toda a diferença. Você citou aqui agora alguns exemplos, né? Você falou da Disney, o modelo Disney de encantamento ao cliente, que é tão distante, mas tão inovador quando a gente pensa em olhar com a lupa o processo, né? Que é o que você faz lá no dia a dia. Garanto que você analisa muito esses números, fica cobrando, execução, vai, volta, treinamento. Exato. Além de todas essas reuniões aqui, a equipe do CRV sofre treinamentos e qual é a frequência? Então, sim. Deixa eu colocar assim, e um ponto que eu queria até colocar, que eu anotei aqui, André, foi assim, técnico comercial. A gente sabe que o veterinário, a gente é setado lá, nosso pensamento em querer aprender a tecnologia por trás de uma ressonância magnética e laudar. Sim. Como o André junta os pontinhos de trabalhar diretamente com esse médico e transmitir para ele a importância de encantamento ao cliente, transmitir a importância de analisar os números dele, isso é difícil para você no dia a dia? Qual é o método que você faz? É desafiador, né? É desafiador. Você diz internamente, para o médico interno, para o médico interno, para quem acompanha os funcionários do CRV, a nível de treinamento comercial. Tá? O técnico, para estar no CRV,
já... Isso. É até um ponto, Marquito, vai lá. que eu queria enfatizar, né? Hoje a gente tem, né, na equipe, e aí vem muito do que o Alex prioriza, né, desde sempre, pessoas importantes, né, nas cadeiras certas. Tá? Então, do Colégio Brasileiro de Radiologia Veterinária, nós temos 3 diplomados hoje. Né? E a nossa cardiologista é diplomada pelo SBCV, né? Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária, isso aí, SBCV, que é a Luciana Duque. Né? Então, isso faz muita diferença técnica. Né? E a gente se embasa de qualidade técnica, é o que você está falando, Sim. mas não adianta só ser tecnicamente muito bom. Até porque se o André lá atrás não tivesse atitude, mesmo sendo muito bom na faculdade, você não tinha conseguido o seu objetivo. Pois é, exatamente isso. E aí esse link não é fácil mesmo, né? Eu tento ler muito como que as pessoas gostam de lidar no dia a dia. E a gente tem que ser muito volátil, né? Ser muito flexível nesse dia a dia. O radiologista normalmente é um cara que quer ficar quieto na dele. Né? Ele quer ficar laudando e tá certíssimo. Né? Não adianta você chegar para um radiologista e falar, cara, você tem que sair da zona de conforto. Esse papo de zona de conforto, que já é de coisa de 14 anos atrás, cara, já mudou, já virou. Né? E vai ter gente que precisa sim sair da zona de conforto, mas tem gente que precisa ficar confortável. A pessoa certa no lugar certo. Exatamente. E zona de conforto, né, não tem a ver com trabalhar confortável. Sim. Né? Então, a forma como a gente tenta fazer esse trabalho, ela é muito desafiadora. Você já teve um desafio, assim, cara, preciso passar um processo comercial importante para encantar o cliente para um veterinário extremamente técnico que teve resistência? Alguns, cara. Alguns. Posso tentar lembrar aqui, mas logo no início das minhas visitas, era muito comum eu ser até travado, falar, cara, não quero saber de tomografia. Eu mal peço uma ultrassonografia. Falo, caraca, como é que eu vou fazer virar esse cara? E um cara que, poxa, que talvez já tivesse a sua bagagem técnica, né, muito consolidada, né, as suas percepções talvez muito engessadas, e na maioria das vezes a gente foi virando essas pessoas, né, com eventos técnicos. O que a gente faz hoje em dia, de forma prática? A gente leva, agora a gente já tem 2 datas agendadas, na verdade 3, para ir ao hospital veterinário. Aliás, para quem quiser, a gente está super à disposição fazer contato com a gente, para a gente ir nesse hospital veterinário, nessa clínica, enfim, para fazer um bate-papo sobre tomografia, sobre ressonância, sobre diagnóstico por imagem de forma geral. Né? Então a gente está agora na semana que vem indo num hospital veterinário de Botafogo, na outra semana num hospital em Ipanema, e vai trazer uns alunos também de graduação, né, por intermédio da professora Ariana, para acompanhar um exame de tomografia conosco. Tudo isso tem muito propósito. Né? Eu estou trabalhando com uma pessoa que está ali, nem se formou ainda, né, para já sair da faculdade com a semente plantada sobre tomografia e ressonância. E eu estou trabalhando pessoas que já são formadas, independentemente da quantidade de tempo de formação dessa pessoa. Né? Isso para a gente é extremamente valioso. Né? E a gente quer fazer isso. Na hora que eu preciso transmitir isso internamente, eu preciso vender essa ideia também internamente. Então eu estou vendendo para fora e eu estou vendendo para dentro. É um trabalho muito desafiador mesmo. Mas eu conto com uma equipe hoje, né, de radiologistas, amigos, né, próximos, extremamente flexível e que compra a ideia de ir até esses lugares para entender que, poxa, aqui a gente está fazendo um investimento para que justamente tenha mais exames, né? Que faz total diferença. Então, não adianta a gente ter veterinários diplomados, né, na equipe, né, se a gente não conseguir fazer essa venda da melhor forma possível. Né? Então, isso justifica muito o nosso valor. Né? Então, a gente tem hoje um gargalo que é grande de preço, né? No sentido de ser questionado sobre preço, e a gente vem fazendo um trabalho muito forte para que a gente consiga transmitir o nosso valor já numa ligação, já no WhatsApp, falando, cara, aqui é isso, porque o nosso valor é esse. Né? A gente tem os melhores radiologistas
veterinários, a gente tem os melhores equipamentos e é isso, né? Você quer? É isso. Então, mas claro que, poxa, a gente vai fazer algumas flexibilizações aí no meio do caminho, né? A gente tem algumas associações com algumas ONGs, né? Algumas parcerias, que, lógico, a gente faz uma facilitação financeira, mas em casos muito específicos, né? E eu não sei se eu fugi um pouco da tua pergunta, mas eu acho que... você entrou até num ponto super interessante, que é a questão da venda, né? Que inclusive é o nome aqui do podcast. Eu até, revelando aqui para vocês, né? Eu tive muito receio em um embate interno para colocar esse nome aqui no podcast. Porque o veterinário em si, ele não enxerga ele como vendedor, o médico, o profissional da saúde. E o que eu sempre falo e gosto muito de frisar é que nós somos todos vendedores, mas num bom sentido, numa boa cultura, numa boa influência, onde a gente pode trabalhar. E aí, de novo, eu vi lá no site, né, pelo propósito da saúde animal, por ajudar os tutores, ajudar os veterinários a ter o melhor diagnóstico. Isso é vender com consciência e ética. Então, quando a gente faz isso, a gente ajuda a sociedade e também, é óbvio, aqui a gente está falando em questões comerciais, em estratégias que são importantes, inclusive, para mover o Brasil, cara. Com certeza. Então, é o que vocês fazem e, mais uma vez, parabéns. Obrigado. E eu vou agora ir mais a fundo na questão de gestão de pessoas e depois até eu queria entrar um pouco também nessa questão desse teu contato com o médico veterinário, que você tem uma experiência muito legal com, você colocou aí, contorno de objeção, por exemplo, é muito caro, né? Esse trabalho interno, você falou até que teve resistência para mostrar a importância do encantamento, do valor do CRV até no primeiro momento. Sim. O veterinário interno lá do CRV, ao longo da sua vida, nem precisa ser agora, tem dificuldade em entender e querer ver os indicadores deles ali no dia a dia, no trabalho? Não, dificuldade não, né? Tá. Mas isso é muito, de forma massiva, né, trabalhada ali internamente, né? Eles entendem que eles estão no mesmo lugar, no melhor lugar. Eles entendem que isso é importante para que haja uma fluidez de venda e de entrega de trabalho, né, de serviço. Mas precisa ser a todo momento revisitado, né? E vocês trabalham com indicadores quantitativos e qualitativos? Quantitativos e qualitativos. Tá. Hoje eles sabem, né? Existe uma meta, né? Financeira, né? Da empresa, aonde que caso haja, né, o cumprimento dessa meta, todos ganham melhor, né, na forma de bônus. Sim. Né? E isso existe, isso é a toda hora mostrado. Né? E, claro, indicadores claros. Né? Tá. Se eles pedirem para ver, né, de forma no meio ali do processo, é só a gente disponibilizar. Né? Mas no final de cada período a gente consegue disponibilizar isso. E aí, os indicadores qualitativos, a gente está falando agora de experiência do cliente. Você usa esses KPIs. Exatamente. Né? Tá. A gente avalia hoje radiologistas na nossa pesquisa de satisfação. Né? Como foi a sua experiência com o radiologista que te atendeu. Ótimo. Né? Eles vêm vindo muito bem. Então, isso é muito bom. Né? Isso dá uma satisfação muito grande, porque raramente a gente tem algum tipo de problema nesse sentido, principalmente. Né? Então, a gente tem indicadores qualitativos, que é a pesquisa de satisfação, e indicadores de números, né? Financeiros, para que eles entendam como que está sendo a conversão deles. Né? Bacana, cara. Como a gente está falando de serviço, né? Sim. Fica um pouco mais difícil da gente entender bem esses indicadores. Né? Intangível, né? É um pouco intangível. A gente não consegue avaliar, tipo, vendeu tantos medicamentos, né? Porque... E outra, né? A gente tem um programa lá internamente muito bacana, chama No Doubt. Né? O programa No Doubt, ele funciona da seguinte forma. Você pediu um exame de raio-x, de ultra ou exames cardiológicos, né? Eletro, ecocardiograma conosco, e não fechou um diagnóstico. Né? O cliente pagou esse exame, né? E precisa fazer uma tomografia ou uma ressonância, esse cliente vai para a tomografia e para a ressonância com esse valor do exame de triagem abatido no exame de imagem avançada. Um diferencial, incrível. Então, isso a gente a todo momento revisita para que a pessoa entenda que, às vezes, ele vai num lugar que é mais barato, mas vai aquele
famoso clichê, né? Sim. Barato sai caro, né? Então, fazendo conosco, fazendo esse exame de triagem com a gente, ele tem a possibilidade de, caso necessário, claro, com muita ética, profissionalismo e seriedade, fazer um exame de tomografia ou ressonância, né? Desconsiderando aquilo que ele já pagou no exame de triagem. Isso é um diferencial muito grande. Você falou, né, da minha experiência na área de gestão de pessoas, seguindo aquela timeline lá que eu comecei no início, de 2012, né, quando eu fiz um MBA em gestão de pessoas na FGV, até 2017, eu fiquei imerso ali quase que exclusivamente na área de gestão de pessoas, né, com seleção, treinamento. Isso me deixa muito satisfeito, porque até que a gente estava falando ali fora, né? O resultado disso ainda vem sendo colhido com a equipe que está hoje, né? Tem gente que entrou por intermédio da minha entrevista, né? Que vai fazer 10 anos, 11 anos, 12 anos de empresa. Isso é muito legal, né? Porque você vê, cara, eu acertei na contratação, a gente acertou nesse treinamento. Claro que muita gente saiu nesse meio do caminho, é óbvio, né? Nosso turnover é até baixo, né? Mas acontece, faz parte. E de 2012, 13 até 2017, eu fiquei completamente imerso nesse mundo da gestão de pessoas, né? Eu acho bacana também para quem está começando agora, eu me formei em 2009, né? E aí, com esse caminho que o Alex me fez seguir, né? E o Alex A gente tem que trazer o Alex aqui, hein? Tem, tá, fica o convite. já tá... Já está marcado. Show. O Alex é meu pai na vida profissional, assim, com certeza absoluta. Porque ele me deu muitos caminhos a serem seguidos, né? Me deu muito esporro aí também no meio do caminho. E faz parte também. E aí ele foi me mostrando alguns caminhos que se eu queria seguir ou não, né? Ele fez na época um MBA em gestão de negócios no IBMEC, que na sequência eu fiz um CBA, né? Que era um formato reduzido, mais enxuto, de gestão de negócios no IBMEC. Em 2011, isso. 2012, eu entrei de cabeça na gestão de pessoas, fiz um MBA em gestão de pessoas na FGV, e dali para cá, mergulhei completamente na área da gestão. Então, essa virada de chave, ela foi acontecendo meio que de forma orgânica, né? Eu me sentindo bem no que eu estava fazendo. E, lógico, né? A gente esbarra em algumas críticas e algumas... Pô, mas estudou 5 anos para vender? Aí, tá. Cara, impressionante, né? Mas... Cara, que bom, né? Que bom que eu segui por aí, porque eu me encontrei e hoje sou extremamente 100% satisfeito com o que eu faço, né? Você fez valer e quebrar o paradigma aqui hoje agora do podcast com a tua fala, cara, porque que bom, cara. Trazer isso para a medicina veterinária é elevar o nível de consciência não só dos veterinários, exato, mas também dos tutores, né? Sim. Que a gente sabe que os veterinários sofrem com essa comunicação, sofrem com transmitir esse valor, que é essa aula aqui que você está dando, com perdão da palavra, aula no sentido bom de aprender Sim, mesmo, para levar para a nossa sociedade o quanto é importante a gente ter o nosso setor veterinário cada vez mais forte. Com certeza. Isso só reforça. Cara, de novo, mais uma vez, obrigado. Imagina, cara. E vamos... A gente tive como propósito colocar 1 hora pra galera literalmente escutar ali na academia. Beleza. A gente vai fazer outro, já convidei o Alex e o Rômulo, perfeito. fazer aqui na nossa mesa redonda. Perfeito. Para levar conhecimento, para estar aqui, para discutir. Cara, isso é muito importante para a veterinária. Sim. Mas vamos aprofundar muito nessa questão agora que você falou de técnica. Já que você falou de vendas, vamos falar um pouco de técnica de venda. No seu dia a dia, assim, você é um cara que lê muito bem as pessoas, né? Eu também amo a comunicação não verbal, a comunicação como a nossa principal arma, que é a arma da gente saber chegar, como você disse, saber influenciar, saber conduzir para levar uma informação, né? Então, como você se prepara e como o CRV se prepara para ir lá atender o veterinário? E, cara, conta um caso assim legal, teve algum caso que vocês reverteram, alguma objeção, que é um veterinário que falou, não quero de jeito nenhum e nem nunca vou encaminhar para tomografia porque eu não acredito nisso, sei lá, teve algum caso assim? Então, eu particularmente, né, eu utilizo muito a leitura mesmo da pessoa, né? Não adianta nada eu oferecer algo técnico para uma pessoa que talvez valorize mais a forma como eu lido com essa pessoa. Né? Então, as técnicas de venda existem, né, para serem usadas, mas
isso causa um pouco de repulsa, né, no mercado Sim. e na sociedade como um todo, né? Até eu super te entendo do teu receio de colocar o nome do podcast, Sim. poxa, porque o vendedor em si ele é muito queimado, né? Virou um estigma, virou né? um estigma, né? Infelizmente, porque existem pessoas que vão facilitar esse processo e esse vendedor vai ser o cara bom. Se esse cara estiver fazendo uma coisa muito legal, muito boa, de forma ética, profissional, cara, que bom, né? Então, não me recordo exatamente agora com veterinários, né? Que talvez a pessoa acabe não sendo clara o suficiente, falar nunca vou mandar. Existiu sim, mas eu vou aqui esconder o nome da pessoa, mas que sim, né? Chegou ao extremo de falar que não, mas nem ultrassonografia eu peço, né? Eu passo a mão aqui no cachorro. Já teve o caso assim, cara, agora eu peguei assim porque talvez fique mais claro. O que eu ganho com isso, indicando com o CRV? Cara, sim. E aí que tá, né? A gente nunca teve uma troca financeira única e exclusivamente, né? O que a gente sempre trabalhou, e isso é uma pergunta muito recorrente, tá? Sim. Ainda que não seja feita de forma direta, mas de forma um pouco subjetiva, sim, acontece. A gente precisa fazer com que essa pessoa entenda que ele vai ganhar por conta de ganhar com o cliente dele. Sim. Então, isso já aconteceu diversas vezes. Que é o mais importante para o veterinário. O veterinário tá ali, você falou, inclusive aqui, cara, uma outra grande habilidade, né, que você enxerga na tua equipe é a capacidade de resolver problemas. O veterinário está o tempo inteiro resolvendo problema. Problema da saúde animal, saúde da sociedade, da família, muito como psicólogo da família. E, cara, ter uma oportunidade lá de 2008, que foi... Eu ainda quero entrar nesse assunto, né? Porque eu queria, se Deus quiser, o Alex vai vir aqui, mas queria entender o que deu na cabeça desse, desculpa o termo, maluco de pegar uma coisa tão cara e colocar aqui no Rio, no maluco Brasil. Pra ele é elogio. Então acertei, cara. Porque assim, capacidade de resolver problema. Então, quando você chega, encontra uma objeção dessa, como você conduz, né? Você conduz essa objeção, né? Não demitir o cliente, não demitir o veterinário. Como é o dia a dia, assim? Já houve casos de demissão de cliente também, né? Assim, isso sempre acontece. Mas a gente precisa, exatamente, reforçando, a gente precisa fazer com que ele entenda, né, enxergue valor, que mandando pra gente, né, ele vai receber algo em troca, né? E esse algo em troca valor, o tutor enxergar valor que esse veterinário está mandando um exame para o lugar de referência, para o lugar que resolveu o problema dele, né? O tutor quer resolução do problema dele, independentemente de qual seja. Então, se você, como clínico, né, manda para um lugar que atende mal o cliente, o laudo não saiu, não tem plataforma que você possa acessar tanto as imagens quanto o laudo, o radiologista mal olha na cara do teu cliente. Cara, como é que ele vai voltar? Porra, Marcos, desculpa, cara, mas tu mandou para um lugar muito ruim, né? Agora, você responsabilidade direta e indireta. Total. Você vai para um lugar onde você é bem recebido, o ambiente, a infraestrutura é bacana, você toma um Nespresso lá, você tem a rádio CRV tocando, você tem um cheiro específico do CRV. Isso tudo é trabalhado de uma forma muito específica para a hora que o tutor chegar lá e perceber isso, ele vai te agradecer. Falar, cara, obrigado. Mas, para além disso, a resolução da saúde do paciente é o ponto mais importante. Né? Não adianta nada a gente fazer esse trabalho muito bem feito, recepcionista educada, cortês, ambiente limpo, cheiroso, e depois a gente lançar um laudo que não é confiável. Que não é confiável. Sim. E aí vamos aproveitar esse ponto, cara, que a confiança de casos complexos, né, que é uma referência lá do CRV, e linkado com a cabeça do Alex. Cara, eu queria que tu pudesse trazer, assim, como vocês trabalham a inovação. Agora, a gente falou ali fora também, mas a inovação, a tecnologia é um meio para um propósito. Então, eu queria entender qual é o propósito do André, junto com o CRV, com o Alex, qual foi o que enche os olhos de vocês aí com relação ao que vocês fazem?
Cara, a nossa missão do CRV é produzir informação relevante na área de diagnóstico por imagem, objetivando otimizar a rotina clínico-cirúrgica dos veterinários. Legal. E agora perdi. A missão na parede em si, que está lá no site, que eu li também, a gente até lê, né, a gente interioriza, mas o propósito, que é o que eu te conheço, que eu conheço o CRV, de trazer essa inovação. Não teve medo, cara? Não teve medo? Não, total. De, pô, será que vai dar certo isso? Isso talvez seja uma pergunta muito mais pro Alex do que pra mim, né? Porque inicialmente ali eu entrei, né, recém-formado, não era nem formado ainda. Sim. Mas isso aí, com certeza, né? Com certeza. O medo faz parte do empreendedor, né? Faz parte de você ser bem sucedido. Se você não tiver medo em algum momento, eu acho que não tá dando, você não foi pelo caminho certo, né? Porque ou você não tá exigindo demais ali, né? Não tá se renovando, né? Ou realmente você tá muito acomodado, né? Mas por que eu falei da missão? Porque tá muito atrelada, de fato, ao nosso propósito, né? E no final ali tem uma associação com o bem-estar dos pacientes, né, dos animais e seus tutores. Né? Eu quase cheguei no final. A gente vai colocar então na descrição Boa, aqui do episódio. Mas isso aí é muito nosso propósito, né? Melhorar, né? Otimizar a rotina clínico-cirúrgica dos veterinários e proporcionar bem-estar para os nossos pacientes e para os seus tutores, né? Isso faz total sentido. Esse é o nosso propósito. Resolver o problema do tutor, resolver o problema do médico veterinário, trabalhar com o suporte do médico veterinário, que isso também tem muito a ver com a ideia inicial. Estar nichado no mercado tem muito a ver com a estratégia de mercado que o Alex adotou lá inicialmente, né? A gente não tem atendimento clínico, a gente não tem internação, a gente não tem aplicação de vacina. A gente faz o exame de imagem e devolve para o veterinário solicitante. E esse caminho ele tem que ser muito bem trabalhado, né? Então, para que isso aconteça de forma fluida, o nosso propósito tem que estar muito no sangue mesmo, né? Isso realmente faz parte de todo um trabalho muito bem feito já há 16 anos. Aliás, o CRV vai fazer 16 anos essa semana. Vai ter uma festa, hein? Teve ano passado, né? Dia 15 anos, né? 15 anos marcou bem. Uhum. Já tem um ano isso já. Mas é isso, Marcos. Eu acho que a gente trabalha com esse propósito muito de forma muito firme, muito dia a dia. O que é bacana também, aí eu até, André, querendo entender como é que faz para um veterinário ser selecionado, assim, para participar de uma entrevista contigo lá no CRV e também para quem quer ter atitude igual o André, para chegar lá e conhecer as instalações do CRV. Como é que é esse direcionamento? A gente é bastante aberto a visitas. Eu sou um cara que adora tomar café e conversar. Eu já fui lá algumas vezes trocar uma ideia. Bacana. E escutar a história das pessoas. Então, basicamente, é tentar fazer contato comigo, ligando para lá, enfim, entrando no Instagram do CRV, principalmente pelo Instagram do CRV, que a gente tem um engajamento bastante legal lá. Sim. Vou botar na descrição para a galera, para ajudar. Show, beleza. E para fazer visitas, para acompanhar a gente é total aberto para conhecer a gente, né? Agora, para uma seleção de veterinário, isso acontece, né, de tempos em tempos, né, de acordo com a demanda. A equipe é bastante enxuta e aquilo que eu falei, né, as pessoas que já estão lá, já ocupando as cadeiras, são muito diferenciadas tecnicamente, né? Então, hoje, por exemplo, não existe entrada de veterinário para a equipe que não faça pelo menos raio-x e ultra. Então, essa multimodalidade já é um fator ali de exigência. De exigência e decisão. E se você puder falar para a galera que está estudando, seja veterinário, querendo fazer pós, seja veterinário na faculdade, já deu uma dica aqui, né, da questão dessa multidisciplinaridade ali, vamos colocar, de exames. Mas que mais, assim, A residência em diagnóstico por imagem, de uns tempos para cá, passou a ser também fator sine qua non ali para que entre para a equipe, né? Todas as últimas veterinárias que entraram têm residência em diagnóstico por imagem em algum lugar, né? Isso e são dois pontos que vai pesar muito a favor, né?
vai ser muito rara a situação em que a gente faça uma contratação de que não tem esses dois requisitos preenchidos, né? Legal. Lógico que existem suas exceções, né? Mas esses são 2 fatores. A forma como a pessoa lida com o dia a dia, né? De vez em quando eu recebo e-mail de, poxa, me dá um estágio aí. Me dá um estágio aí, vamos lá. É quase isso. Tá? Quero entender isso. É quase isso hoje que a gente recebe por e-mail, né? Vocês oferecem estágio? Cara, como é que eu vou ter uma comunicação com uma pessoa que não conseguiu nem iniciar uma conversa de uma forma estruturada, né? Então a gente tem que... Isso conta muito para mim, né? Pra gente, para o CRV. Então a pessoa que vem, bate na nossa porta, pô, oi, tudo bem, queria conhecer, como é que é, parará. E aí eu olho muito para trás e vejo como quem entrou e ficou fez. Sim. A Thaís Guimarães, né, nossa colega de turma, que hoje é uma das pessoas mais importantes na ressonância magnética no Brasil, veterinária, né? Ela entrou como estagiária um pouquinho depois de mim, tinha muito bem definido os seus objetivos ali e hoje dá aula para o Brasil todo falando sobre ressonância. Né? É uma pessoa que tem uma importância técnica gigantesca. Sempre foi muito estudiosa também. Muito estudiosa, mas aí é que tá, né? Não bastava ela ser estudiosa. É uma pessoa educada, calma, tranquila, bacana, fácil de lidar no trabalho, né? Isso traz uma facilidade de comunicação. Às vezes tem um cara muito diferenciado tecnicamente, mas que, cara, não tem como você lidar, né, no ambiente corporativo, sabe? Então isso conta muito. Mas a gente começa ali avaliando pela questão técnica, né? Então, ir para fora, fazer cursos fora, isso faz todo sentido. A gente faz muito benchmarking. Eu e a Alex, a gente está a todo momento visitando. A gente já fez visita, por exemplo, ao Sírio-Libanês, ao Albert Einstein. Irado. A gente vai conseguindo, sabe? Para realmente ver como é que funciona lá, como é que eles fazem isso lá, o que eles trazem, né? O que eles podem trazer para a gente, para a nossa realidade, né? E teve uma vez que eu passei uma manhã acompanhando a rotina do Albert Einstein no setor de tomografia e para entender como é que era, como é que eles fazem, o que eles fazem de diferente, né? O que eles fazem diferente é porque na época a gente tinha um equipamento de um canal e os caras já estavam recebendo equipamento de 128 canais. Caraca. Então, assim, e aí, cara, qual é a nossa realidade nisso tudo? E a gente trouxe um monte de coisa. Isso foi lá para 2012, 2013. Isso é inovar. Isso para mim é inovação na veia. Total. É olhar o mercado e colocar em prática no nosso de uma forma simples e prática. Sim. Porque juntar esses pontos... Aí, mais uma vez, parabéns pelas habilidades que você desenvolveu. Obrigado. Cara, hoje, inclusive, como o mercado vem se preparando e como as pessoas devem se preparar, porque vai ser uma exigência, cara, das empresas, do CRV, para contratação, para recrutamento, para seleção, para desenvolvimento, para treinamento. Então, o que você trouxe aqui hoje é muito importante. E tomara que a galera aí compartilhe, chegue nas universidades, chegue no nosso meio, que é o meio veterinário, para que a gente possa, inclusive, discutir, comenta, fala o que você acha, coloca aqui nos comentários, porque a gente pode... Aqui, CRV, Marcos, é um canal aberto para a gente aprender junto. Com certeza, com certeza. Eu quero... Cara, de novo, eu acho que vai precisar de mais 2 podcasts aqui, já fica aqui o convite. Tá super aceito já. Quero te agradecer mais uma vez. O papo fluiu tanto que nem pareceu, passou muito rápido. Cara, obrigado. Valeu pelos ensinamentos. Eu vou guardar aqui com carinho o meu presente e também aqui meus aprendizados aqui no meu caderno para a gente levar para frente aí rumo a uma medicina veterinária mais forte. Obrigado e agradeço de novo ao CRV pela proposta de estar aqui e de compartilhar tanto conhecimento para o nosso meio. Imagina, cara. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Você foi um cara que falou comigo super rápido, a gente marcou isso, demorou um pouquinho pra gente alinhar as agendas, mas o que me marcou muito, tá, Marquito? É a forma como você me deu uma primeira resposta positiva. E isso, cara, abriu... Eu falei, cara, eu tenho que ir lá, sabe? Eu tenho que ir lá falar com ele, né? Te agradecer muito pelo espaço, de verdade, assim, foi uma forma diferente. Espero realmente que eu tenha conseguido agregar. Foi a primeira vez que eu participei de um podcast, então, assim, acho que isso trouxe também um desafio diferente. Legal. Mas espero que tenha sido bacana para todo mundo e seja proveitoso. Foi sensacional, irmão. Beleza. Valeu, cara. Obrigado. Valeu. Falou. Valeu, galera. Até a próxima.